Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Josué 1, de 1 a 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, ocorreu que Moisés havia acabado de morrer. Moisés foi aquele a quem Deus fez nascer para que pudesse libertar o povo do Egito, tirá-lo de lá, libertá-lo das garras de Faraó e conduzir até a terra prometida. Moisés, como qualquer ser humano, teve momentos, teve as suas crises, teve os seus momentos nostálgicos, teve os seus momentos de ira, de fúria, mas na maioria dos momentos da vida de Moisés, Moisés consultou a Deus. Quando alguma situação difícil surgiu, algo que precisava ser enfrentado com coragem, Moisés consultava a Deus. E agora ocorre que Moisés é morto e é preciso substituí-lo por alguém que tenha igual coragem. E Deus, entre os líderes de Israel, escolhe Josué para suceder Moisés. Josué tinha como virtude o fato de caminhar sempre ao lado de Moisés. Caminhar olhando para Moisés, participar dos grandes eventos, as grandes dificuldades, as grandes lutas que surgiram, em todas elas, Josué estava caminhando ao lado de Moisés e percebendo tudo o que acontecia naqueles tempos. E Deus, falando então a Josué, começa dando-lhe uma ordem e diz: Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Deus primeiro dá uma ordem. Antes que Josué pudesse avaliar as dificuldades que ele haveria de enfrentar na passagem do Jordão, na conquista de Jericó e de todas as outras terras que haveriam de conquistar, Deus apenas dá a Josué uma ordem. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Meus irmãos,
Deus é onisciente, é sabedor de todas as coisas. Deus sabia muito bem das dificuldades que seriam e que Josué haveria de enfrentar, inclusive a de transpor o Jordão naquele tempo, que não era nada fácil, era uma tarefa difícil. Deus sabia dessa dificuldade também. Mas Deus sabia, e por consequência disso, de todas as providências que ele tomaria para que a missão dada a Josué haveria de ser bem sucedida. Então, quando Deus diz a Josué, dispõe-te e vai e faz, quando Deus dá essa ordem a Josué, ele sabia tanto das dificuldades que Josué enfrentaria, quanto das providências que ele tomaria. Ao mesmo tempo em que Deus dá uma ordem a Josué, Deus também lhe faz uma promessa. Diz o versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, mira em Moisés e veja tudo o que eu fiz através de Moisés, tudo o que eu fiz por Moisés, todo o cuidado que tive com Moisés, pois de igual maneira eu procederei contigo também. Se eu cuidei de Moisés, se eu tomei providências para que Moisés fosse bem sucedido, contigo também eu tomarei providências. Eu cuidarei de ti. Eu te darei condições para que você vença. Eu não estou te dando uma tarefa impossível de ser executada. O que eu te peço é algo factível, é algo que você pode realizar. E aí, por fim, Deus dá mais uma ordem a Josué, o encorajando, e diz no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ser forte e corajoso é muito mais do que força física. É a força, é a energia interior e a coragem de enfrentar as dificuldades que a vida certamente haverá de lhe impor, que a caminhada certamente haverá de lhe impor. É muito bonito imaginar Josué transpondo o Jordão, Josué vencendo e derrubando, ou melhor, Deus, por intermédio de Josué, derrubando as muralhas de Jericó, todas as vitórias que Deus concedeu a Josué. Mas é preciso pensar, meus irmãos, as dificuldades que estavam contidas em cada vitória, em cada batalha, em cada luta daquela que Josué enfrentou. É preciso perceber o quão presente Deus foi na vida do seu servo Josué, dando-lhe capacidade e condições de vencer todas as dificuldades que lhe foram impostas, todas as dificuldades que ele, Josué, enfrentou ao longo da caminhada. Tão somente ser forte e corajoso. E não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Não te esqueças em momento nenhum da palavra de Deus. E por fim, ele diz, não te mandei eu? Então, ser forte e corajoso. Por 3 vezes, Deus repete essa ordem, ser forte
e corajoso. Meus irmãos, para enfrentar as vitórias, ou melhor, as dificuldades, as barreiras que a vida nos impõe, que o caminhar com Deus nos impõe, nos é exigido nada menos do que força e coragem, assim como aconteceu com Josué. Assim como aconteceu com Josué, a palavra de Deus nos exige força e coragem, ser forte e corajoso. O sucesso nas nossas empreitadas, o sucesso nas batalhas que nós travamos diariamente, são consequência da presença de Deus, que nos dá força e coragem para enfrentá-las. Liderar não é uma tarefa fácil. Liderar não é uma tarefa gloriosa, não é algo que se faça com tranquilidade, carregando paz no coração. Liderar exige, acima de tudo, muita força e muita coragem, muita presença de Deus e muita perseverança. Por isso Deus orienta a Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Consulte sempre a palavra de Deus, porque por intermédio dela, Deus falará contigo e te dará instrução. Consulte sempre a palavra de Deus. Seja forte, seja corajoso. Observe a lei de Deus em todo tempo, pois a palavra de Deus é que nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, nas tarefas que o Senhor nos dá, em toda missão que Deus nos coloque nas nossas mãos, por mais simples que ela possa ser, nós devemos sempre ser fortes e corajosos para enfrentar toda e qualquer dificuldade que a vida nos impõe, para enfrentar toda e qualquer dificuldade que venha contra nós no momento em que nós nos colocamos à disposição do Senhor para fazer o seu trabalho, para fazer a sua tarefa, a tarefa que Deus nos confiou, a obra de Deus que está posta nas nossas mãos. Precisamos de força e coragem, e que não nos falte em momento nenhum a necessária força e coragem para fazer aquilo para o que o Senhor nos recrutou. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa tarde, que Ele seja nosso companheiro, esteja nos dando força e coragem, que sejamos fortes e corajosos, como foi Josué, que nós possamos ter a coragem necessária para não recuar, para não temer, para não tremer diante das dificuldades que a vida, porventura, possa nos impor. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai glorioso, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui, em que podemos ler e meditar na Tua Palavra. E te pedimos, Pai, que assim como Tu fizeste com Teu servo Josué no passado, Tu faças, ó Deus, conosco também, nos dando, Senhor Deus, a necessária força e coragem para desempenhar as tarefas para as quais o Senhor nos tem recrutado. Abençoa-nos, ó Deus, e nos guarda, e nos livra, ó Pai, de todo mal. Sê conosco, sê por nós, e dá-nos a Tua paz. Cuida de nós, Santo Deus, e nos atende a oração. Nós te pedimos estas bênçãos, e por ela nós te agradecemos, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.